Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo, de novo falando sobre a nossa edição número 132, que trata de como construir sua marca pessoal. E hoje eu vou conversar com Karina Del Carlo, que participou do nosso dossiê, escreveu um artigo chamado Emprego é Provisório, Carreira é Permanente. Quem é você sem o seu crachá? Karina, seja muito bem-vinda a esse nosso papo e gratidão pela sua participação com seu artigo maravilhoso. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, poder compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência de vida e um pouco sobre o meu trabalho também. Está gostando desse vídeo? Esse é o momento de você deixar um like, inscrever-se no nosso canal e recomendar o nosso vídeo, compartilhá-lo com amigos e amigas que possam se beneficiar dele. Continue assistindo. Muito bom. Muito bom, Karina. Então é o seguinte, aqui na revista a gente tem uma tradição de começar sempre os nossos papos com uma primeira pergunta, muito simples e fácil, você vai tirar de letra. Preparada? Sim, Karina, quem é você? eu sou uma pessoa extremamente motivada a lidar com pessoas, a coletividade, a união do ser humano, e busco isso como o meu propósito de vida hoje. Legal. Como você foi muito rápida, vou reforçar. Karina, quem mais é você? Lu, eu acho que, assim, a gente é muitas coisas, né? Não tem como a gente se rotular, se colocar numa caixinha, né? Porque a nossa vida ela é formada de muitos momentos, muitas experiências do que a gente traz, né? Então eu costumo dizer que a gente se coloca, quem trabalha no corporativo, né, através de um crachá. A gente nunca fala o nosso sobrenome, né? A gente fala eu sou a Karina da empresa tal. E isso acaba perdendo a nossa personalidade, né? A gente se Uhum. coloca num cargo ou o que a gente faz. Sendo que por trás disso a gente tem família, a gente tem amigos, a gente frequenta comunidades, a gente tem os nossos gostos particulares, os nossos hobbies, né? Então eu sou uma pessoa que sempre busquei estar entre pessoas, eu gosto de movimento, eu tenho uma personalidade forte, eu não tenho como ficar presa em alguma coisa. Eu gosto muito de liberdade, sempre fui muito independente, gosto de esportes outdoor, de movimento, de bicicleta, escalada, é, gosto de voleibol, gosto de Hum. corrida. Então, assim, vida é movimento para mim. E uma das paixões que eu tenho, né, ultimamente, nos últimos 10 anos, é lidar com a espiritualidade num sentido universalista, sem Uhum. nenhuma ligação com religião, mas descobrindo de fato quem eu sou, nessa pergunta que Legal. você fez. Então, eu acredito que a Maravilha. gente é muito mais do que a gente faz aqui na Terra, né? A gente é a Uhum. junção de muitas coisas, e o segredo da vida é a gente lidar com tudo de uma forma serena, né? Tentando deixar a Jerusa no armário, né? Que é a nossa ansiedade, chamando ela para tomar café muitas vezes, porque a angústia vem, né? A gente passa por situações que não são fáceis na vida, mas tudo depende da forma como a gente olha para aquilo, né? E tudo tem lições, né? Então, se a gente puder sempre se manter no equilíbrio, não é que a coisa ruim não vai acontecer, ela vai. Só que a forma como a gente vai administrar isso, fazer a gestão emocional disso é que faz toda a diferença no final. Com certeza, muito bom, Karina. Inclusive, nós temos uma edição aqui falando sobre espiritualidade, um dossiê sensacional, que trouxe temas que eu desconhecia. Eu que gosto muito de me aprofundar nesse tema também, e eu descobri coisas que eu não sabia sobre o estudo da espiritualidade, como você diz, fora de religiosidade, né? Que espiritualidade é algo muito mais profundo que isso. Então, recomendo para quem quiser, visita a nossa edição sobre espiritualidade. Eu quero ir. Karina, deixa eu começar esse papo lendo o comecinho do seu artigo. Você diz assim: quando eu tinha 15 anos, decidi que queria trabalhar com marketing e o meu objetivo era chegar a uma cadeira de diretoria. A gente nunca sabe muito bem o que quer nessa fase. Risos. Todo marinheiro de primeira viagem enfrenta muitos desafios, como gerir um time e ainda carregar o peso dos resultados da área, entre querer mostrar serviço, ser admirada pela equipe e reconhecida pelo board, e fiz tudo errado tentando acertar. Resultado? Burnout, quase desisti. Karina, o que aconteceu? Lu, aconteceu que o mundo corporativo, eu digo que ele é um jogo,
né? Muitas pessoas que são comprometidas com a carreira, que gostam do que fazem, tende a entregar muito mais do que aquilo que nós deveríamos, né? Através de um contrato de trabalho. Então, no meu caso, eu era marinheira de primeira viagem nessa empresa, eu nunca tinha tido um time para gerir, Uhum. e o peso de trazer os resultados estava nas minhas costas, né? Eu tinha 2 áreas, eu tinha apenas 5 pessoas, e tinha mais de 80 projetos por mês para entregar. Só E eu isso. não sabia, só isso. Hum, E eu não tinha medida, né? Eu não sabia colocar os limites, eu não sabia negociar, eu não sabia me posicionar, e tudo que vinha, eu abraçava. hum, Eu acreditava que essa era a forma que eu ia conseguir me manter num cargo de gestão e que eu ia crescer na carreira. E isso é um dos maiores enganos, né? Nós temos uhum. sim que aprender a filtrar o que vem, trabalhar com o que de fato vai trazer resultado, porque eu gosto de usar uma frase que é assim, né? Louco não é quem pede, louco é quem faz. Então, as pessoas vão te pedir Hum, muitas coisas. A empresa, ela uhum. vai, eu brinco que existe um elástico, né? Ele Hum, vai esticando, 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 né? Se a meta para você chega, por exemplo, 10, com certeza lá na diretoria foi combinado 8, e você vai repassar 12 para o seu time. Então, é como se aquilo fosse esticando, porque tem uma margem de segurança, de erro, só que hum, as pessoas que não sabem jogar esse jogo corporativo não entendem o que tem por trás dessas formações. E a hum, gente vai lá, né, e ó, manda ver. Só que em prol de conquistar o respeito do time, ser gostado, ser admirado, ser hum. reconhecido, né, que são os desejos humanos, a gente não percebe aonde a gente se enfia, né? Então, Exatamente. o que aconteceu comigo? Ao longo de 2 anos trabalhando para essa empresa, eu comecei a notar que eu tive sintomas, né, de cansaço excessivo, falta de memória, a minha vida ficou cinza, eu não saía mais, né? Eu não Hum, tinha mais tempo para os meus amigos, eu não tinha tempo para mim. E a autocobrança que eu tinha comigo mesma era muito forte. uhum. Então, ao invés de eu passar os meus finais de semana me divertindo, eu ficava trabalhando. E mesmo que eu não quisesse trabalhar, a mente não parava mais. Sim. Então, eu entrei num fluxo muito vicioso, né, negativo, e no final desse processo, dessa empresa, eu já não rendia mais, porque eu esgotei, né, eu entrei num burnout, eu não Uhum. sabia nem reconhecer o que era, e aí a empresa me demitiu. Hum. E eu fiquei 8 meses para me recuperar sozinha. Então, depois dessa situação toda, eu comecei a procurar ajuda, né? Uhum. Coach, terapeuta, PNL, cursos. E quando eu fui entendendo, né, para mim, o autoconhecimento, porque eu não tinha, né? E a gente, quando não se conhece, a gente faz um monte de besteira, porque a gente acha que a Com gente é um certeza. super-herói, Uhum. a gente tem a síndrome de Deus, acha que vai resolver o mundo, né? E não é nada disso. Então, eu fui aprendendo a me reconhecer, a saber o que que eu deveria aceitar, como me posicionar, como negociar, e aí eu consegui virar esse jogo, né? Então, a vida no corporativo, ela pode sim ser saudável, desde que você saiba o caminho que você vai trilhar, né? E o que você quer. Exato. Inclusive, aqui fica também a dica para quem está ouvindo a gente. Nós temos uma outra edição, um dossiê sobre burnout, ficou um dossiê sensacional, que esse assunto é seríssimo, é seríssimo. E quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a ver o número de pessoas que passaram por esse processo. E quantas que passaram e que não sabe que foi um burnout. Simplesmente acha que foi um estresse, foi um cansaço, mas o burnout em si é uma coisa bastante séria. E aqui, um pouquinho mais adiante, você diz uma frase que eu adorei, até eu marquei ela aqui, e você falou assim, nessa fase, quando a gente é muito novo, a gente tem pouca maturidade no mundo corporativo, entre aspas, né? O jogo que ninguém te ensina. Então, assim, no mundo corporativo é um mundo que quando você entra, né, parece aquele mundo maravilhoso, empresa legal, mas você não sabe como é que funciona o jogo, né? E eu achei muito legal você usar a palavra jogo, né? E você vai aprendendo isso na marra. Infelizmente, Lô, na marra, porque cada empresa tem o seu estilo, cada gestor, né, tem uma forma de liderar, e muito por interesses pessoais que isso ninguém fala, Uhum, né? Então, hoje eu converso com muitas pessoas, né, e me contam histórias, e aí eu vou entendendo nas entrelinhas o que está por trás disso que aconteceu.
né? E eu tenho um caso aqui, até que você me fez lembrar, e ele é bem interessante. Uma das minhas mentoradas, ela me contou que ela ia para o evento corporativo e ela iria apresentar o material dela, ela é de marketing. E aí ela atrasou o voo, não tem o que fazer, né? Estava no aeroporto, e aí ela foi avisando as pessoas do evento: olha, eu vou chegar atrasada, por favor, remanejem a agenda, e foi conversando, e foi avisando. Ela passou, assim, dias preparando a apresentação, coletando dados, ficou um negócio bem, bem bom, assim. Quando ela chegou no lugar, tinha alguém no palco, no lugar dela, Hum. apresentando o material dela, sem nem saber o que estava Ufa! falando. Ave Maria. E aí eu perguntei para ela o que você fez, né? Porque ela levou um choque Hum, quando ela chegou ao hum, evento com a empresa, todos os funcionários, mais de 300 pessoas, e alguém apresentando no lugar dela e ninguém nem avisou ela. Ela hum, falou: cara, eu fiquei em choque, eu não consegui fazer nada, fui pro banheiro chorar. Olha que, assim, situação que acaba destruindo a confiança, né, do hum, colaborador. Porque se ela avisou, né, ela fez o papel dela, né, ela é a gestora, ela é head da área. Jamais isso poderia ter acontecido. Então, as empresas não se preocupam, sabe, com o mínimo de trazer condições saudáveis, né? Por isso que a gente fala tanto em liderança tóxica, ambientes tóxicos, uhum. porque as coisas acontecem, assim, de uma forma muito, cada um com seu interesse, né? Então, Com quando a gente fala certeza. do jogo corporativo, é muito a questão de você aprender a ler os cenários, não só o Uhum, autoconhecimento. O autoconhecimento, ele te dá muita base para você aprender a agir. uhum, Então, se eu sei que isso me dá um gatilho, ou se eu sei que eu sou uma pessoa mais agressiva, eu tenho que segurar minha onda, ou se eu sou muito passiva, eu tenho que ser mais ativo, isso te ajuda a você uhum, fazer a gestão de quem você é e como você lida, né? A questão comportamental. Mas você lida com pessoas. Então, você tem que aprender a ler os cenários que você está, as pessoas com quem você lida todos os dias. E eu falo que são 360, Lu, uhum, porque é o ambiente, a empresa, é para cima com os diretores, board, gestores, é nos pares, é ali na horizontal e é para baixo também com o seu time. uhum. Então, quando a gente fala do jogo, que ninguém te ensina a jogar, é porque muitas pessoas não percebem o que tem por trás das relações, Sim. né? E o que cada pessoa busca ali no sentido pessoal, não só corporativo, ser promovido, ter aumento de salário, né? Então, é isso que as pessoas querem no fundo, né? Além de trabalhar num ambiente bacana, elas querem conquistar seus sonhos. E elas fazem isso através, né, de um trabalho bem feito e de um reconhecimento financeiro. Então, as pessoas que não conseguem perceber o movimento do que acontece ao redor e até o momento de sair da empresa, quando ele de fato não te faz mais, não está mais tendo uma troca de ganha-ganha, que eu sempre falo, é hora de você se movimentar, né? Uhum, Esse é um outro erro que eu vejo muitas pessoas ficam esperando eternamente. Eu falo: "Ó, pegou a cadeira e sentou?" Porque se você percebeu que o cenário uhum. não é mais propício e você não está feliz e não está tendo retorno, é hora de você crescer em outro lugar, né? Sim. Então, assim, tem milhares de coisas, Lu, milhares de situações que a gente observa e assim, aprender a lidar com tudo, acho que é essencial para crescer. Com certeza. Karina, como eu gostaria de dizer, nossa, foi a primeira vez que eu escuto falar disso que aconteceu com ela, mas não. É Como é isso, não mesmo. comum essas coisas acontecerem. E é interessante que quando você vê isso a primeira vez, é uma coisa boa, porque esse comportamento te ajudou a entender como é que funciona a cultura da empresa, quais são os valores que eles têm. E ela foi para o banheiro chorar. Isso quer dizer, ela teve uma grande decepção, né? Eu não esperava por isso, mas depois dessa ela ficou muito mais esperta, com certeza. Mas sabe o problema, Lu? Assim, é o que eu falo, né? Às vezes não, grande maioria das vezes, porque as empresas não investem em programas de liderança, Uhum. as pessoas aprendem na marra, Mamá. aprendem com a vida, sendo que não precisava ser assim, Uhum. né? A empresa, quando ela tem uma cultura forte e ela investe em união, ela investe em entregar através da colaboração e não da competição, o cenário muda, Uhum. né? Porque se fosse uma empresa que respeitasse, eles poderiam ter falado uma coisa tão simples. Já que ela vai atrasar, vamos postergar a apresentação dela, deixar para o final. Não tem Uhum. problema em trocar a agenda. Imprevistos acontecem. Sim, Mas ninguém teve essa visão e nem se preocupou com ela. O que sim. que aconteceu? Ela, totalmente desmotivada, saiu da empresa. Uhum. Com E a certeza. empresa perdeu uma funcionária de um calibre absurdo. Com Por uma certeza. coisa que, lógico, nunca é um fator isolado, né? As coisas vão acontecendo.
mas não precisava ser assim, né? Esse é o ponto. Legal, é. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui na sua história. Então tem aquela menina de 15 anos que sonhava em ser diretora. E aí você começou a carreira e foi, e finalmente cadeira de diretora. Olha que beleza, você escreve aqui no seu artigo. E como brinde, um crachá global em uma multinacional. Aí você escreve, uau, parabéns, top of the world, meta superada. Só que não. E aí, o que que foi que aconteceu? A gente tem a grande ilusão, Lu, no corporativo, de que ganhar um crachá pesado é o fim da carreira, Uhum. né? É Sendo o que topo não, do mas Everest, pronto. isso. Agora Pronto, finquei a é bandeira aqui, né? tudo Cheguei onde eu glória agora. queria. Exato. Aí você olha assim e fala, e agora? E Né? agora? Porque você vai continuar trabalhando para a empresa, você vai continuar tendo um teto salarial, você vai continuar enfrentando, né, tudo isso que a gente está falando, né? Os cenários, é, as puxadas de tapete, as puxadas de Uh, saco, a politicagem, enfim, tudo aquilo continua, né? Então, até onde você quer ir? uhum, Né? E quando eu cheguei na posição, eu pensei comigo, tá, mas é uma coisa que eu tenho isso desde criança, eu não sei nem explicar de onde vem, mas eu pensava assim, vai chegar um momento na minha vida que, infelizmente, o mercado corporativo não vai mais me absorver. Por uhum, mais que a pessoa tenha competência, lucidez, seja um excelente profissional, vem os jovens que custam mais barato e aquilo vai rodando. É assim que o corporativo funciona. Não sou eu que uhum, estou dizendo isso, né? sim. O mercado é assim, o mundo é assim. Uhum, Então, o que que eu vou fazer para me preparar quando eu não for mais útil para esse mercado, para que eu possa chegar no meu, sei lá, 80, 90, 100 anos, com saúde, conquistando os meus sonhos, fazendo tudo aquilo que eu gosto de fazer. E a gente precisa de dinheiro para isso. A gente ainda vive num uhum, planeta onde dinheiro é moeda de troca, uhum, né? Então, o que que eu posso continuar, o que que eu posso fazer além disso daqui, né? Para que eu tenha tudo isso que eu quero. E aí eu percebi que o cargo de diretoria é só um cargo, né? Porque uhum, hoje eu sou diretora. Quando eu vou num evento, eu tenho lá um espaço para mim, uma água, alguém vai me recepcionar, às vezes mandam um motorista te buscar, você entra por um lugar diferenciado, ou seja, você é o top of the world. uhum. Só que quando você não tem mais crachá, você é o quê? Exatamente. Você não é ninguém. É, Então, assim, não é você, é o seu é. crachá. Aí você descobre que você não era diretora, você estava diretora, né? Exatamente. Esse é o ponto, Lu. Uhum, Então, o que eu falo, né, é assim, aproveite para construir quem você é, tanto da sua personalidade, né, do eu, mas também aproveite essa fase toda do corporativo que te coloca em alta reputação, né, porque a gente leva, assim, o sobrenome da empresa, e quando é uma uhum, empresa de renome, você tem muitas formas de acesso, né, a pessoas, a situações, a projetos, e aí você vai trazer isso para sua empresa porque é o seu trabalho e é muito bom você trazer resultado, é o que a empresa quer. E é uhum. gratificante para a gente também, né, fazer um projeto onde a gente traz resultados. Porém, a gente tem que aprender a usar isso também para benefício próprio. E eu Sim. não estou falando aqui pelo amor de Deus, não me entendam mal, né, de receber bola, favores, não é isso. É de você fazer o seu networking de valor Uhum, e fazer as parcerias enquanto você está nesse mundo, porque dali você extrai muitas coisas, né? E você pode criar algo seu, ou com pessoas, ou com projetos, né? Você sai uhum, dessa visão agora, sou uma diretora, e você começa a olhar para a vida. Eu brinco que no corporativo, a gente tem uma rédea, assim, né? Igual o cavalo guiado. sim. Se você tenta virar um pouquinho, alguém puxa e você volta só para aquela estrada que você consegue enxergar. Uhum, Mas quando você tira esse tapa-olho, você vê em volta, existe uma floresta em volta de você, e tem muitas coisas acontecendo, você fala, caraca, então fora do corporativo também existe vida, né? Existe vida exatamente. pós-corporativo, digamos assim. E É. tem muitas coisas que a gente pode fazer, ao invés de viver de aposentadoria, né? A gente pode continuar sendo produtivo com tudo isso que a gente já criou. É. A única sugestão que eu dou é faça isso antes. Porque a maioria das pessoas fazem isso depois, ou ficam perdidos Exato. patinando, tentando um monte de coisas e não sabe para onde ir. Uhum. Então, construa durante, né? Porque É. aí fica, o caminho ele já está meio que pavimentado para você seguir. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o artigo seu e no próprio título diz: Quem é você sem o seu crachá?
E aí eu me lembrei de quando eu deixei o mundo corporativo no final da década de 90 para montar a consultoria e fui fazer um MBA lá na USP. E aí eu já fui fazer parte de uma associação, que era a Associação dos Alunos e Ex-Alunos dos MBAs da USP. E nessa associação eu assumi uma diretoria para cuidar dos associados. E um quadro que a gente recebeu era um bom número de associados que estavam entrando em processo depressivo ao serem demitidos. E aí eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estava começando a consultoria, então para mim aquilo foi muito legal. E a primeira coisa que eu fiz foi promover reuniões com esses executivos que haviam sido demitidos. E a primeira coisa que a gente fez foi cada um fazer o seu crachá, o cartão com seu nome, né? Porque, assim, o cara se sentia tremendamente incomodado em ir numa feira, em um congresso, e ele não tinha um cartão. Então, eles fizeram o cartão com o nome deles. Porque, assim, esse daqui é o João. João, que João? Ah, o João da Ford. Só que ele É, perdeu o sobrenome, né? E a pessoa entrava em depressão. Então, assim, ele reassumiu o nome dele, né? Peraí, eu sou o João Bueno da Silva da Cruz e coisa e tal. Nossa, isso foi fantástico. Então, o artigo teu bateu exatamente nesse ponto. Eu falei, cara, que legal. E como que as pessoas têm que ter essa consciência, né, de quem ela é além da empresa, né? Porque a empresa é passageira, mais cedo ou mais tarde você faz sair dela. é exatamente isso, Lu. Uma vez eu participei de um grupo onde tinham muitas pessoas que tinham saído de empresa e estavam buscando recolocação. E a grande maioria delas estavam passando exatamente pelo que você citou, né? Elas foram demitidas de empresas e elas estavam já há algum tempo, até anos, tentando entender o que tinha acontecido. Uhum, Então, essa pessoa, quando ela não tem um suporte para ela entender o cenário e fazer um move on, sabe? Tipo, bola para frente, uhum, elas ficam presas se achando uma porcaria, né? E não é, né? Você tem tantas coisas que acontecem na empresa. Você pode ter um chefe novo que entrou e está querendo trocar todo mundo e trazer o time dele. Eu lembro de uma situação que marcou, assim, ela falou, na época da pandemia, eu inaugurei 3 fábricas. Eu trabalhava numa uhum, indústria farmacêutica e mesmo no meio da pandemia eu liderei a abertura de 3 fábricas. E ainda assim, no final, me demitiram porque ela estava também no uhum, estado já de esgotamento, né, porque trabalhava muito, ainda mais na época da pandemia, né, trabalho de madrugada, não tinha muito mais nenhuma questão, era tudo na urgência, né, que se resolvia. E aconteceu com ela parecido com o que aconteceu comigo. Então, eu falei para ela, mas escuta, depois de tudo isso que você fez, você ainda está se achando ruim, por quê? E ela ficava na mente dela que ela tinha sido descartada, né? E uhum. ela não procurava entender o real motivo, né? E aí foi um baita de um trabalho para tirá-la desse lugar e fazer ela entender que, independente da empresa que ela esteja, ela é competente, Sim. né? Que o sobrenome dela é muito mais forte do que aquele lugar ou aquela pessoa que demitiu sem muito critério, Uhum, porque ela já estava há anos na empresa. Então, eu falo que assim, às vezes as adversidades da vida, Lu, vêm para dar um baita do empurrão para frente. Só uhum. que a gente tem essa questão de a gente que escolhe onde a gente quer se colocar. E eu não estou falando que isso é fácil, não, tá? Porque quando eu passei por isso, eu demorei 8 meses para me recuperar. Com Eu fiquei num, certeza. num furacão de Uhum, ideias, porque é isso, a gente se acha mesmo uma porcaria. Só que quando você começa a olhar para trás de tudo que você realizou, os elogios que você teve, as pessoas que gostam do que você faz, as suas entregas, os seus resultados, você fala, cara, isso é só mais uma passagem, né? Então, se eu não puder me reconhecer como um bom profissional que eu sou, de tanto que eu já estudei, de tudo que eu já fiz, de todos os cursos, ou todas as somas de tudo que eu já entreguei, se eu ficar olhando só o negativo, uma situaçãozinha única, eu nunca vou sair dali. Então, eu acho que tem um autotrabalho forte que as pessoas têm que se olhar, sabe, e se empoderar de quem elas são. E uhum, se naquela empresa não deu certo, vai para outra, e vai para outra, e assim você vai até fazendo disso um trampolim. Porque uhum, uma vez que você já alcançou uma certa posição, não está mais naquela briga operacional, né, de um contra o outro ali competindo por um cargo de gestão. Você, quando você vira um gestor, você não está mais na operação, você tem que olhar para o desenvolvimento do time, né? Como é que o time entrega o resultado com aquilo que você está liderando e guiando? É outro jogo, né? sim. Então, as pessoas elas precisam entender que
Não é porque uma situação ruim aconteceu que ela vai se repetir. Uhum, E a gente tem que tirar, né? Leva como aprendizado, vê o que que você fez de errado, se tiver parte sua, sempre tem uma parte nossa, mas bola para frente, sabe? Porque o nosso sobrenome, o que a gente constrói, né? O nosso cartão de visita com o nosso sobrenome, uhum, ele tem que ser mais forte, né? Do que os logos que a gente trabalhou, né? O pedigree que a gente tem no nosso currículo. Porque o que vai exatamente. restar na vida é isso, Uhum, né? O que que a gente quer ser depois do pós-corporativo, né? Que caminho a exato. gente vai construir? Que aqui até você traz aqui no artigo que a gente deve viver pelo menos 90 anos, né? A expectativa de vida está aumentando cada vez mais. Só que no corporativo a gente vai ficar até os 50 e poucos, 60, quando muito. E Isso. depois, são mais 30 anos, né? Antigamente a gente tinha aquela ideia, né, até que a gente viu acontecer com pais ou com avós, que a pessoa aposentava e ficava de pijama em casa, ou aposentava e morria, o que era uma coisa que era muito comum, né? E hoje não. Hoje você vê nas academias cheio de vovôs, vovós sarados, malhando, coisa e tal. E aí? E eu quero só citar uma coisa antes de você prosseguir, que é o seguinte, eu li um artigo outro dia falando sobre como que pessoas com 60 anos para mais estão sendo recontratadas por causa da inteligência artificial. Aí eu pensei comigo, como assim, né? Essa inteligência artificial é uma coisa que os jovens estão muito mais sintonizados. Só que tem o seguinte, que nem o chat GPT, que é um instrumento linguístico. E a qualidade da resposta que ele te dá depende da qualidade da pergunta que você faz. E os jovens têm uma capacidade linguística muito pobre, por baixa leitura, por só falar em WhatsApp, coisa e tal, com frases muito curtinhas e bloqueadas, então eles não sabem fazer boas perguntas. Então eu achei Sim. super interessante como que pessoas com mais idade têm uma capacidade linguística muito maior e está abrindo uma outra porta para eles. Sim, e Lu, você tocou num ponto super importante, né? Eu acompanho muito o mercado de carreiras, porque eu escrevo, né? Eu sou LinkedIn Top Voice, consegui o Uhum. selinho azul no começo do ano, agora de 2024. Parabéns. Então, a gente... Obrigada. Foi bastante trabalhoso, né? Dedicação em 2023, e então isso me fez conhecer mais do mercado de trabalho, né? E o que a gente tem visto muito é um movimento, até para alegrar as pessoas, né, que querem ter essa independência, essa liberdade. Existe um conceito da Value Economy, que é a economia de valor, Uhum. e ele fala, tem um artigo publicado que eu achei sensacional o título, que ele fala assim: as pessoas querem o seu trabalho, não o seu emprego. O que que isso significa? Ele não quer sentar na sua cadeira e ser lá o próximo gerente de marketing. Ele quer fazer as atividades que você faz de um estilo de trabalho freestyle, ou seja, eu não sou funcionário da empresa, eu te entrego o resultado e ganho fracionado. Ou melhor, eu ganho inteiro, mas eu trabalho fracionado, Uhum. né? O que que seria isso? Você não é mais um funcionário de uma empresa, você é um prestador de serviço. É como se fosse uma consultoria, um PJ, né? Alguém que Uhum. tem a liberdade de trabalhar para várias empresas, entregando algo pontual, né? Um trabalho, ele pode ser de meses ou um trabalho mais curto, mas ele entrega resultado. Então, para as pessoas que têm bastante experiência, e que quando a gente está falando agora dos seniors, né, eu gosto de Sim. usar uma analogia que é a força dos cabelos brancos com os cabelos azuis, ou verdes, ou rosa, né, Hum. dessa galera jovem que ainda falta experiência, né, você vê muito startupeiro, né, muito founder de startup que estão conseguindo investimentos, mas a empresa, ela não tem governança nenhuma, né, porque falta experiência de vida para essas pessoas. Não é que não Sim. falta competência, não é que eles são ruins, mas a experiência de vida que a gente traz de bagagem, com várias coisas do que a gente já fez, ela previne muito erro. Não tem que ficar mais na tentativa e erro até acertar. A gente já fez isso Uhum. por eles, Sim. né? Então, principalmente as pessoas que são mais atualizadas, que gostam de se manter ativos na sua área, né, nas suas áreas de estudo, nossa, assim, a gente faz assim, né, o que eu falo, eu sou da área de marketing e geração de receita. Então, eu montei máquinas de vendas na minha vida toda, né, gerando pipeline de vendas para as empresas que eu passei. Então, quando eu vou atender uma empresa hoje, eu olho para o portfólio, eu olho para a área de mercado, e a pessoa pergunta, eu não sei o que fazer para vender. Em 2 horas eu já bato o olho e já meio que já vou dando a direção, porque isso está no meu DNA já, né? Então,
olha que bacana, né? Esse negócio é novo da economia de valor, mas as pessoas que querem prestar serviços, elas podem sim começar a criar o seu próprio portfólio e oferecer seus serviços para essas empresas menores ou as empresas que não têm dinheiro para contratar um C-Level. Um C-Level hoje vai custar com impostos e benefícios e tudo que custa para a empresa, para o RH, entre 60 a 100 mil reais por mês, é o que custa um Uhum. C-Level. Aí a pessoa fala, não tenho condições de pagar, minha empresa ainda não tem, não chegou nesse nível de faturamento ou lucratividade. Tá bom, então contrata um CMO fracionado, contrata um CFO, contrata alguém de C-level fracionado, porque ele vai trabalhar em algumas horas, mas ele não te cobra por hora, ele Sim. te cobra por entrega. Uhum. Então, você tem uma pessoa extremamente experiente do mercado, né, que pode te dar um resultado muito bom e não vai te cobrar 60 mil, 100 mil, vai te Uhum. cobrar muito menos do que isso. Então, o mercado está mudando muito, Lu. Existem essas posições nos Estados Unidos que sempre começa, né, muito mais forte, é, e está chegando no Brasil isso, e eu vejo isso, para mim, está sendo um futuro hoje. Como a gente falou desde o início, né? Quem é a gente sem o crachá? E a gente é uma mistura de muitas coisas. Então, eu tenho várias competências que eu fui construindo ao longo da minha vida. Então, eu não preciso mais ser um título. Ah, eu sou a marqueteira, só. Não, eu sou terapeuta, eu sou coaching, eu sou mentora, eu sou Uhum. a marqueteira porque eu tenho isso no meu currículo, eu faço programa de acelerador de liderança de empresa, ou seja, eu não tenho mais meu crachá para me restringir, Uhum. você entende? Então Sim. imagine você, Lu, quanta experiência você tem, que você foi acumulando ao longo da sua vida, que você pode oferecer serviço. Uhum. Então, qualquer pessoa que tenha experiência de vida e que tenha resultado para mostrar é um potencial trabalhador freestyle. Uhum. As pessoas só precisam desenhar isso e se empoderar disso e começar a virar o jogo, né? Para não viver de aposentadoria, Sim. que a gente nem vai conseguir até lá, vai acabar. Exatamente. E, ao mesmo tempo, a gente ainda vê aqui no Brasil esse movimento muito forte das pessoas prestando um concurso para uma posição em uma empresa pública no paradigma da segurança. E o que você está falando vem totalmente na contramão dessa pseudo-segurança, né? Porque, assim, segurança ela não existe. Essa segurança ela é puramente imaginária. Como é que as pessoas estão começando a lidar com essa coisa do, peraí, segurança não tem, então deixa eu investir mais em mim, no meu nome. Como é que você está vendo esse movimento? Lu, depende do que a pessoa quer vender, né? Tem muita Uhum. gente que quer vender serviço, mentoria, por exemplo. Então, ela cria o portfólio dela de acordo com o que ela tem de experiência de vida e o que ela sabe fazer, entregar Uhum. resultado, e ela começa a oferecer isso para outras empresas. Tem gente que cria uma empresa, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele trabalhou na área de geração de demanda a vida inteira. Geração de demanda praticamente é criar uma máquina de vendas com integração entre várias ferramentas, onde a gente aperta um botão, o negócio começa a girar. Uhum. Ainda mais agora com inteligência artificial, muita coisa já está se fazendo integrado. E ele conhecia isso, ele era um expert e técnico em marketing que ele entregava. O que que ele fez? Criou uma empresa. E aí ele não precisa mais do sobrenome da empresa, né? Do nome, do logo da empresa para testar que ele é bom. Uhum. Ele criou a empresa dele, começou a oferecer primeiro para as pessoas em volta dele, né? Das pessoas com quem ele já trabalhou e conheceu ao longo da carreira. Fez um cliente, fez dois, hoje ele tem 50. E ele começou isso há 2 anos atrás, Uhum. né? Eu tenho um outro amigo, o Murilo, ele trabalhou 22 anos no mercado corporativo e ele era um desenvolvedor, assim, super high level. Ele que fez aquele sistema, sabe quando a hora te liga, você atende e fala alô, o negócio desliga? Uhum. Ele trabalhou em empresas de telecom fazendo programações. E aí, no final, ele pensou, não quero mais corporativo, chega, tô cansado disso, eu quero agora criar minha empresa. Ele ficou 2 anos comendo miojo com ovo para que ele pudesse fazer a estrutura toda da empresa. Hoje é uma empresa de IoT e inteligência O que é quântica, não IoT? artificial. IoT é Internet das Coisas. Hum. Ele liga, por exemplo, a geladeira vai te avisar que está faltando ovo. Hum. Ou ele vai numa área agro onde um trator acabou a gasolina e precisa mandar alguém lá. Tudo que é máquina, que precisa de alguma interação humana ligada à internet, Uhum. ele conecta coisas e ele avisa que precisa de alguma ação. Se essa ação Uhum. for automatizada também com tecnologia, a coisa acontece sem precisar do ser humano no meio. Uhum. Então, você dá muito mais tração e velocidade e conexão para as coisas que são ligadas à internet.
né? Então facilita muito a vida. Imagina, você tá na rua trabalhando, aí você sabe que alguma coisa na sua casa faltou. Ou, por exemplo, você vai chegar daqui uma hora e você está com calor onde você mora e você quer ligar o ar-condicionado. Uhum. O simples fato de você clicar no seu celular, no aplicativo, mandar ligar o ar-condicionado em casa, já é um IoT. Ele já Uhum. liga o ar, quando você chega já está fresquinho. São automações, né, que você pode Uhum. fazer. E aí ele criou essa empresa, né? Ele entendeu que a tecnologia tem muito mercado para isso, né? Para fazer essas conexões. E ele hoje a startup dele ele está na final daquela combate das startups, sabe? Uhum. Que existe um programa, né? Que faz esse investimento e ele está como um dos finalistas. E é muito orgulho, porque ele fala, cara, eu trabalhei a vida inteira no corporativo, eu ia ficar Uhum. aqui num teto, né? Eu ia ficar limitado e em algum momento eu me demiti. Sim. Então ele, né, já percebeu o movimento, criou a empresa dele. Ele brinca que a primeira startup ele faliu, a segunda ele vendeu e essa terceira ele venceu. Então a história dele é muito boa, né? Porque Uhum. não é fácil, a gente não está falando que é fácil, mas é possível, Uhum. né? Então basta as pessoas que querem ter essa liberdade acharem o que gostam, acharem onde é bom e começar a caminhar, né? Uhum. Tem várias formas, né, Lu, de fazer isso, com serviço, com criando empresa, prestando serviço, enfim, fazendo Tá. parceria. Uhum. Exato. Agora sim, a gente está falando aqui de um nível de pessoas que têm um certo nível cultural, que estão dentro de organizações médias e grandes. Agora, deixa eu trazer para você uma preocupação. O que vai acontecer, ou o que já está acontecendo, com aquela faixa de mão de obra que tem uma qualificação muito baixa? E está cada vez mais sendo substituída por sistemas de automação. O que que essas pessoas elas podem fazer para assegurar essa longevidade de trabalho? Lu, na minha opinião muito sincera, estudar, Hum. né? Eu pego isso até como o meu exemplo de vida, né? Uhum. Meus pais se separaram quando eu tinha 14 anos de idade, eu não tive acompanhamento como um pai hoje pode acompanhar, né, dando orientações. Eu fui sozinha. Uhum. Eu trabalhei limpando banheiro, servindo mesa, né? Porque eu não tinha estudo. Uhum. Quando, né, minha mãe ficava muito para mim, faça uma faculdade, mas eu não tinha dinheiro. Então, o que que eu fazia? Eu ralava durante o dia trabalhando em loja de shopping, o que fosse, para pagar a faculdade, não me sobrava R$ 1. Eu Uhum. vendia o ticket do passe do ônibus, na época que era um papelzinho, Sim. para pegar pipoca no intervalo, porque eu não tinha o que comer. Uhum. Só que assim, a perseverança faz, né, a Uhum. pessoa ir até onde ela pretende ir. Uhum. Então, quando eu me formei, eu fiquei 4 anos pagando a faculdade ali com meu rico dinheirinho, mas logo no primeiro ano, de tanta determinação que eu tinha, eu já fui para uma empresa. Eu já consegui um estágio praticamente logo que eu entrei. Então, o meu salário aumentou. Uhum. E aí, conversando, eu sou muito essa pessoa, sabe? O não eu já tenho. Então, eu cheguei no dono da empresa, falei: olha, eu pago tanto de faculdade, trabalho sozinha na área, né? Sou uma pessoa que estou aqui aprendendo bastante, mas eu preciso de uma ajuda de um aumento. Ele me deu. O não eu já tenho, entendeu? Uhum. E aí eu fui crescendo. Eu brinco que com 30 anos de idade eu percebi que trabalhar para multinacionais era muito mais rentável do que trabalhar para empresas brasileiras. Eu tive uma oportunidade de trabalhar numa multinacional e eu brinco que em 3 meses o que eu aprendi nessa multinacional no começo da minha carreira equivaleu a 3 anos que eu trabalhava na outra brasileira. Uhum. É muito diferente a qualidade de trabalho, metodologia, processo, meta, é muito diferente. A Sim. cabeça é muito diferente, né, da Uhum. multinacional. E eu queria me manter lá, só que eu não falava inglês direito. E aí eu fui morar fora, eu peguei todas as minhas economias de 8 anos que eu já tinha trabalhado lá, colocando o dinheirinho no banco. Falei, eu vou aprender inglês. Eu já fazia inglês no Brasil, mas não era bom o suficiente para falar com pessoas de outros países, né? Era muito macarrônico o meu inglês. Uhum. E aí eu peguei todo esse dinheiro e fui para o Canadá. Eu não tinha nem 100% do dinheiro do curso que eu fui fazer. Mas o que que eu fiz de novo, Lu? Trabalhei em restaurante de novo. Eu não tenho medo de trabalhar, Uhum. mas o meu objetivo é maior. E aí lá eu fiz uma especialização, lá eu trabalhei no cenário internacional, consegui me colocar, voltei para o Brasil falida, Uhum. porque eu gastei todo o meu dinheiro lá. Só que é isso, começa de novo. Porque aí Exato.
como que a cadeira de diretora veio? Não é de graça, Lu. Uhum. As pessoas, elas têm, principalmente os mais jovens hoje, com essa questão da internet, TikTok, conteúdo vai ficar rico amanhã, esse imediatismo, né? Essa ansiedade, gente, não é Exato, assim. exato. Assim, eu dou o meu exemplo. Pode ser que Uhum. para outras pessoas isso seja diferente. Eu já vi muita gente ficando milionária na internet, mas é raro. Então, Exato. entenda que, assim, o que que É você que nem o pode fazer jogador para de construção? futebol que fica rico e milionário. Quantas pessoas tentam isso para chegar no Neymar, não é? Uhum. Exato. Então, assim, se você não é um astro, um Neymar, cara, estuda, Uhum. né? Vai, coloca investe em você, Uhum. porque quando a gente estuda, o investimento é em nós, isso ninguém Uhum. tira de você. Né? Todo curso que você faz, a experiência de vida que você vai ter, não só a experiência, mas digo, o conhecimento mesmo, a Uhum. competência, as habilidades que você vai adquirir, isso não vem de graça, em troca de dinheiro e estudo, né? E gana, né? Muita motivação, é você que vai dar o tom. Se você quiser Exato. fazer mais ou menos, a única Uhum. certeza, Lu, na vida que a gente tem é que a colheita vai chegar. Uhum. Independente se você fizer alguma coisa ou não. E se Uhum. você não fizer, a colheita vai ser pequena, Exato. né? Então, e o tempo passa. É o que eu costumo dizer assim para as Uhum. pessoas: o tempo sempre passa, ele não para. Uhum. Então, se você escolher ficar um ano parado, qual vai ser o seu, como vai ser a colheita do próximo ano? E se você escolher ficar 10? Aí chega no final da vida e coloca a culpa no governo, É. na política, na economia, Afinal de né? contas, a Então, culpa é minha e eu a coloco em quem eu quiser. pois é, E né? você falou uma coisa legal nesse negócio, estuda. Agora, se você for numa faculdade, você vai ver uma sala com uns 90 pessoas lá dentro. Todas elas estão estudando. Agora, tem uma coisa que você falou aqui que, fora o estudo, é importantíssimo e pouca gente faz, que é posicionamento e diferenciação. Como é que eu me distingo dos demais, né? Esse ponto que você traz é fundamental, né? Posicionamento e diferenciação. E assim, Lu, é que eu falo aí muito, as pessoas me perguntam muito isso, né? Mas tem muita gente competindo comigo. Como é porque assim, é uma pirâmide, né? Se a gente for pensar o corporativo, assim, quantos C-levels existem numa empresa? No máximo 10, Uhum. independente de quantos funcionários ela tenha. E na camada tática de gestão, talvez uns 20 gerentes ou Uhum. menos. E a operação tem um monte de gente, né? Exato. Como é que você sai da Uhum. operação para pelo menos alcançar o primeiro nível, seja de Uhum. coordenação, gerência, o que for? Cara, como é que você se destaca? Alinha com o seu chefe o que que ele precisa de você. Entrega um trabalho além do que te pedem. Faça os seus pares, né? Ajude as pessoas, esteja disponível. E eu não estou falando para você trabalhar 14 horas por dia, não é isso. Exatamente. É para você entender aonde tem as tarefas importantes, onde está a meta da empresa. Ah, mas a Uhum. empresa não divulga isso, isso é tudo fechado. Converse com o teu chefe. Uhum. Fala, chefe, seja muito honesto, chefe. Eu quero chegar num nível de gestão, Uhum. eu quero me dedicar a essa empresa e o que que eu preciso fazer? Quais são as metas que você tem que eu quero te ajudar? Isso não é ser puxa-saco, Uhum. porque você não está ali oferecendo algo, adulando alguém, você está trabalhando. Só que você está trabalhando alinhado com aquilo que a empresa quer. E você se fazendo serviço também pelos pares, chama as pessoas para conversarem, vai tomar um café. Só tem muita gente que fala assim: o fulano é um puxa-saco, só fica tomando um cafezinho lá e para mostrar serviço. Gente, isso é construção. Só que você não vai chamar a pessoa para tomar café para oferecer algo para ela, para falar mal de alguém. Você vai chamar para tomar café para entender, cara, como está a tua área? Né? O que que vocês estão hoje enfrentando de problema? Tem alguma coisa que eu posso fazer na minha área para ajudar vocês? Isso você constrói o relacionamento e mostra o seu valor. E Uhum. assim você vai fazendo. E vai. Eu falo assim, Lu, se você for uma pessoa competente, habilidosa e fizer o networking da forma certa, é inevitável você ser promovido. Uhum. Só que também tem uma coisa: tem vezes que a pessoa já tem esses comportamentos todos, mas a empresa não tem oportunidade. Eu tive um caso na minha vida, eu estava quase 4 anos na mesma empresa, com o mesmo cargo. Aí eu cheguei no meu gestor e falei assim: como que eu posso fazer para me aplicar para uma vaga maior? Aí ele olhou para mim e ele foi muito honesto comigo. Ele falou: Cá, a gente trabalha numa empresa japonesa. Você é homem? Não, sou mulher. Você é engenheira? Não, eu sou marqueteira. Aí ele fez assim para mim: puxa, então acho que aqui a oportunidade vai ser pouco para você. E faltou um Eu falei: detalhe. E você tem o olhinho puxado? exato, esse foi o terceiro item que ele comentou. Porque a tradição da empresa é essa. Quem sou eu para Exato. lutar contra grandes movimentos? Não Uhum. adianta eu ir lá.
chegar Uhum. e brigar. Não, o que que eu fiz? Falei, muito obrigada pela sua honestidade. Uhum. Comecei a procurar emprego. Passou 3 meses, eu consegui. E fui procurar a minha cadeira maior em outro lugar e consegui-lo. Sim. Então, Uhum. quando eu falo leitura de cenário, é também você observar. A empresa pode ser maravilhosa, aquela empresa era maravilhosa. Eu não queria nunca sair dali. Super alto astral, projetos bacanas, tinha dinheiro para investir, porque marketing precisa de verba. Era um cenário gostoso, mas estava confortável demais. Uhum. Eu estava acomodada ali. Na verdade, eu não sabia que eu não tinha futuro. Então, para que a pessoa saiba, né, o futuro que ela tem, vai conversar com o teu gestor, vai conversar Uhum. em volta, vai entender o movimento da empresa. E se o Sim. gestor for honesto com você, como o meu foi, ele vai te dar a real. E se ele não der, tá bom, a pessoa falou uma coisa, mas não está acontecendo. Eu já trabalhei numa empresa assim também. Cara, a gente adora você, tá? E cadê minha promoção? Pois é, a Uhum. gente tá vendo. E o tá vendo durava 6 meses, durou 8. Aí eu pensei comigo, eu falei, eu não quero ficar sentada vendo, eu vou procurar outro. E eu Uhum. fui procurar outro. Então tá na nossa mão, Lu, sabe? Exato. Desenhar a nossa carreira. É. A gente sabendo onde quer chegar e Uhum. onde a gente quer estar, depende só de nós, não depende do outro te reconhecer. Você faz isso com o objetivo de, é Uhum. intencional, mas você tem que deixar muito claro o que Sim. você quer, o caminho que você tá, e aí você vai construindo isso. É. E trabalhando esses anos todos em cima de lideranças, a gente vê que a maior crise que a humanidade tem, seja em empresas como governos, é liderança. E um dos grandes problemas dos nossos líderes, principalmente em empresas, são excelentes técnicos que foram promovidos a líderes e a empresa perdeu um excelente técnico e ganhou um péssimo líder porque ele não quer ser líder. E aí eu me lembro do década de 90, final da década de 80, década de 90, quando o pessoal se conscientizou disso, e aí veio aquele boom de carreira Y, para manter a pessoa dentro da área técnica, mas ela tendo uma progressão salarial e coisa e tal, e se tornou muito comum você ter técnicos que ganhavam muito mais do que o gerente dele, do que o líder, do que o diretor dele. Então, assim, trazendo isso aqui para o nosso papo, posicionamento, a pessoa que não quer ser líder, tem muita gente falando, não, não quero ser líder, eu quero ser um baita técnico, continua nisso, mas trabalha o seu posicionamento, trabalhe a sua marca do mesmo jeito. Isso é muito Exato. importante, né? Porque as pessoas, Lô, hoje a gente tem opção. Uhum, Antigamente a gente achava que ganhar muito dinheiro você tinha que sentar numa cadeira de diretoria. exato. Daí o especialista ficava encostado lá no canto e quando ele começava a custar caro, mandavam ele embora. Uhum, Só que se você for um bom especialista, né, você não precisa ficar dependendo só daquela empresa. uhum, Como você falou, a carreira em Y, hoje ela é muito mais divulgada e aceita do que antigamente. sim, Então, tem casos também de pessoas que já negaram promoção, isso a gente está vendo muito acontecer sim, em várias sim, reportagens, né, de pessoas negando cargo negando. de gestão Uhum, para ficar sendo especialista. Ou uhum, nem porque quer ser especialista, Lu, porque não quer assumir a carga de um gestor. Porque exatamente, o mercado hoje, cada vez exatamente. mais, não só hoje, mas cada vez mais, ele leva à exaustão as pessoas. Sim, o cara fala, Então, tem fala, eu muita não gente. quero ter burnout. O meu É, diretor teve burnout, o diretor antes dele teve burnout, e eu não quero ir por esse caminho. e aí o que você trouxe, né, das empresas não desenvolverem as lideranças é muito sério, né? Que é aquilo que a gente falou antes as empresas tóxicas, né? Porque se cobram metas irreais, Uhum, o gestor meio que tem que dançar o tom da música, não tem muito como ele falar muitos nãos, porque senão ele é demitido, porque ele entrega o resultado da área. E como é que as empresas fluem, né? Tem uhum, muita empresa, é o que eu falo muito para as pessoas assim, ó, você tá vendo que a empresa é tóxica, que a meta é irreal, que por mais que você faça, as pessoas não são satisfeitas, é que você está se matando para estar aí, existem outros milhares de empresas no mundo, vai procurar outro emprego, uhum, porque tá na nossa mão também escolher onde a gente vai estar. Tem chefes que são mais maleáveis, né? Líderes que uhum, você pode conversar e mostrar e dar as direções, mas tem uns que não aceitam. Então, assim, a gente também escolhe onde a gente quer estar. Eu sei que conseguir trabalho não é fácil, né? Emprego está cada vez mais difícil, mas também não dá para a gente ficar no lugar se matando, porque senão o exato, burnout vai ser inevitável. com Ou o certeza, desgaste, né? com certeza. É, então, as empresas que investem numa cultura mais forte, que têm esse discernimento da relação ganha-ganha, que eu chamo, e da Uhum, produtividade sustentável, que é o que eu defendo muito, o que é real? O que é alcançável, né? Antigamente se falava muito da meta SMART, né? Que são as uhum, 4 letrinhas lá para que a empresa ela de fato saiba
o real faturamento que ela pode alcançar e cada um faz a tua parte. Uhum. Só que nem sempre os cenários são assim, né? E a gente também não tem como controlar o board, controlar os investidores, né? A Sim. empresa é o que ela é. Uhum. Então, hoje, para mim, Lu, que eu falo assim, para equilibrar a minha saúde mental, coisa que eu não sabia fazer no passado, que hoje eu sei, eu avalio também. Se eu tenho uma empresa me chamando para fazer um trabalho, para me contratar como CLT, ou o que seja, eu faço entrevista com a empresa também. Porque as Sim, pessoas têm muita aquela visão assim, eu preciso do trabalho, a empresa, e acaba que parece que a empresa manda em você. exato. Não é essa a relação que tem que ser. Uhum. A relação é 50%, 50%. Uhum. 50% de quem faz, 50% de quem deixa. E Uhum. não é só na empresa, é na vida. Marido, amigos, filhos, namorado, o que for, né? Esposa, a relação é assim, sempre, 50-50. Então, quando eu tenho uma empresa me passando um trabalho, eu avalio. Se eu percebo que tem uma cultura, um cenário que é extremamente agressivo, eu sei que não é para mim. Então, Uhum. eu agradeço e não vou. Graças a Deus, hoje eu posso fazer isso, porque antes, quando eu não podia, aconteceu o que aconteceu. Mas a gente tem que construir o nosso caminho para poder escolher no final. Por isso que a gente fala do plantar, né? Planta Uhum. bem, para no final você poder escolher onde você quer estar. Exato. Karina, para a gente fechar esse nosso papo aqui, deixa uma dica matadora, uma dica fantástica. As pessoas adoram dicas, né? Deixa uma dica fantástica. Como é que uma pessoa pode ir por esse caminho da diferenciação e do posicionamento? Lu, eu vou dar uma recomendação de livro, que é o que mudou a minha vida quando eu estava nesse momento de quase burnout, antes de ter. Primeiro de tudo, estude. Uhum. Estude, se posicione com seu chefe, coloque sua real intenção e observe cenários. Esses são os três básicos que todo Uhum. trabalhador precisa ter, tá? E a dica de livro é As Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Oh, Chopra. É adoro, um livro desse tamanho, ele é fininho. adoro. Ele separou em 7 leis universais, Uhum. digamos assim, e ele te contesta assim, ó, ele dá uma porrada na sua cara, no bom sentido. Uhum. Mas ele faz isso de uma maneira que te faz refletir. Naquela época, as 7 leis eu fazia tudo o contrário. Depois eu fui relendo o livro ao longo, né, que foi passando, e eu fui mudando a minha forma de agir. Hoje eu vejo que eu consigo encaixar muito bem quase todas elas, Uhum. né? Porque é uma ilusão a gente achar que o mundo gira porque a gente empurra, Exato. né? E E você sabe ele que, é você sabe que muito bom. interessante que existe em audiobook lá no YouTube, e muitas vezes eu vou fazer as minhas caminhadas e eu vou escutando esse negócio. Pelo É menos bom uma demais. vez a cada 2 meses eu escuto ele de novo. É bom demais. Quando a gente perde o foco, relembrar o eixo é muito legal. É, muito Muito bom. legal. Karina, gratidão imensa por esse papo aqui. Eu espero que ajude muita gente. Lembre-se de ler o artigo dela inteirinho na nossa edição 132. Gratidão imensa, Karina. Lu, eu que agradeço, é um prazer. Estou aqui para você e para os leitores que quiserem falar comigo. Eu também estou no LinkedIn. Me procurem, meu nome é Karina Del Carlo e será um prazer conversar com todos vocês. Legal. Pessoal, eu quero fechar esse papo lendo o finalzinho do artigo dela. Então, eu quero me apropriar das palavras dela, que são as seguintes. Quer fazer a diferença? Coloque no mundo o seu conhecimento. Você tem muito conteúdo para ficar só atrás de um crachá e que um dia vai expirar. Forte abraço, força na peruca, fé em Deus e pé na tábua. Nos Isso aí. encontramos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.